Fala para eles a experiência que você teve hoje. Hoje eu tive uma experiência muito importante com Deus, e o mais importante disso é que nós não podemos desprezar em nenhum momento um culto, uma palavra, e foi o que aconteceu hoje. Eu estava ouvindo junto com a minha esposa o culto das 9, e eu tinha um negócio que, desde o dia 9, ele não se concretizava. Vou tentar explicar para vocês. Eu sou advogado, então quando sai um dinheiro de um processo, esse dinheiro é através de uma guia de retirada judicial. Ou seja, é uma autorização que o juiz dá para que você retire aquele dinheiro. E esse dinheiro era uma quantia elevada, e geralmente já estou acostumado a fazer isso há 19 anos, e quando você dá entrada numa guia de retirada judicial, no mesmo dia, esse dinheiro já é disponibilizado para a sua conta, ou no mais tardar, no dia seguinte. E eu dei entrada no dia 9, e hoje é dia 19. Então, era uma coisa que estava errada, alguma coisa estava acontecendo que estava errado. E eu até então, nos meus meios naturais, fui tentando resolver o problema. Está faltando isso, está faltando aquilo, e eu, nos meios naturais, tentando solucionar. Mas eu vi que a situação não estava se resolvendo, embora, friso, seja uma determinação judicial, na qual não se cumpre a um crime de desobediência. E isso já levava 10 dias. Então, foi aí que, ouvindo hoje o culto, por isso eu ressalto como é importante a gente estar ouvindo a palavra, ouvindo os cultos, até aquele que você possa achar que não tem importância nenhuma, mas talvez seja aquele exatamente que o Espírito Santo vai falar com você, vai te dar uma direção e vai resolver toda a tua vida, o teu negócio, a situação que está amarrada. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu estava ouvindo o culto e essa palavra estava sendo pregada sobre o poder que nós temos em Jesus para ordenar que aquele mal saia e desamarre o que está amarrado e que se resolva aquela situação de uma forma espiritual, porque até então, nos meios humanos, eu havia tentado. E você entendeu que até com a determinação do juiz não tinha resolvido. O juiz havia determinado e não havia resolvido. Então, na hora, nós estávamos ouvindo, a minha esposa já falou, é isso, Fabiano, é isso. Pegue agora e vá para o seu quarto, ore e determina conforme o bispo orientou na palavra. E foi exatamente isso que eu fiz. Chegou naquele momento, eu fui no meu quarto e comecei a fazer uma oração de guerra. Ou seja, tudo que nós aprendemos aqui. Em nome de Jesus, eu ordeno que esse mal saia e comecei a repreender. Comecei a citar os nomes, sendo específico, o nome das pessoas envolvidas, e pedindo para que aquele mal saísse daquele lugar. Comecei a repreender, conforme a palavra, repreender aquele mal. E no final da oração, eu me lembrei até de Davi, quando foi lutar contra Golias, que Davi ainda falou o seguinte, acho que todos vão lembrar, que Davi disse o seguinte, ainda hoje, ele cortaria a cabeça daquele gigante. Hoje mesmo o Senhor te entregará. Exatamente. E eu cortaria a sua cabeça. E eu fiz exatamente isso, por isso que eu falei que hoje eu precisaria dar esse testemunho. Porque eu falei assim, ainda hoje, essa pessoa vai me ligar, ainda hoje, e vai falar que o dinheiro está sendo acreditado na minha conta. Ainda hoje. E isso, terminei a oração, o senhor terminou o culto por volta das 10 horas, terminei por volta das 10h30 e fui para o meu trabalho normal. Cheguei em casa para almoçar, a ligação no meu celular, dizendo, para a honra e a glória do Senhor, que o dinheiro estava na conta. Amém? Por isso que você não pode ser um ouvinte esquecido, ou só quem ouve. Você tem que ser um ouvinte praticante, porque só funciona quando você coloca em prática. Se a gente escuta e fala, muito forte essa palavra, maravilhosa essa palavra, mas você não colocou em prática, não tem nada de muito forte nela. Ela pode até ser, mas não tem eficácia na sua vida. Mas foi justamente ele entender, recebeu a direção, que é o que ele está falando, né? Por isso que a gente realmente tem que estar atento, porque você vê,
Ele está acostumado. Porém, só que naquele momento veio a direção que ele precisava. Ó, tem algo aí. Então, faça essa oração. Se levanta com força. Repreende, amarra esse mal. E aí? Por isso que é importante, bispo. Eu estava falando, a gente está acompanhando os cultos, ou é de manhã, ouvindo nos cultos à noite, e é importante a gente estar na casa do Senhor. Eu venho para a madrugada também orar, mas tem orações como hoje, o Espírito Santo tocou na minha esposa, a princípio nem em mim, mas a minha esposa já discerniu na hora, é questão espiritual essa, e falou, vai para o seu quarto, que ela já estava saindo, e ora e clama a Deus exatamente nesse sentido da palavra de hoje. E foi dito e feito. Eu fui lá, clamei, orei, repreendi aquele mal que estava atuando e já profetizei. E já declarei também, conforme nós recebemos esses ensinamentos na igreja, de declarar, de profetizar, e fui lá e declarei, hoje mesmo essa situação vai estar resolvida na minha conta. E foi exatamente isso que aconteceu. Ou seja, tudo que o senhor falou eu peguei, coloquei em prática, e por isso que nós devemos estar aqui ouvindo, recebendo a palavra, e pode colocar em prática, que com certeza vai acontecer na vida de vocês também. Amém?